Pai querido, Pai amado, bendizemos o Teu santo nome, pois não há outro semelhante ao Senhor. Nós te agradecemos porque nos trouxe aqui para prestarmos culto ao Senhor, aprender mais da Tua palavra e fazer a Tua vontade, Senhor. Obrigado por Tua fidelidade em nossas vidas, obrigado por Tua presença real no nosso meio. Não podemos vê-lo nem senti-lo, mas cremos pela fé que estás aqui no nosso meio. Nós nos alegramos, Senhor, porque a Tua palavra ela é ministrada, a Tua palavra ela é cantada, e nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Por isso te pedimos um carinho especial, uma exortação para as nossas vidas, porque sabemos que o Senhor corrige a quem ama. Aquele que não faz parte da Tua família, aquele que ainda não entregou a vida a Jesus, a Bíblia ensina que o Senhor deixa de qualquer forma, porque o Senhor só corrige os que têm como filho. A palavra deixa muito claro que aqueles que estão sem correção é porque não são filhos, mas são bastardos, Senhor. Então que nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, possa haver salvação, possa haver arrependimento, Senhor, para que essa pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, Senhor, que está aqui nessa noite, venha deixar o lado de criatura para o lado de filho e filha do Senhor. Confiamos no Teu poder, é o Senhor quem convence o homem. Por isso que nós te pedimos esta ajuda em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo bem, amados? Temos aqui mais um visitante, Rafael Furtado. Cadê o Rafael? Rafael Furtado. Seja bem-vindo, Rafael. Deus abençoe sua vida ricamente. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 10, 13. Nós estamos aí nesse mês da mocidade, um tema sugerido pela própria mocidade, um tema desafiador, porque fala de tentações na mocidade. O que é interessante é que as tentações não se resumem apenas na mocidade. Por isso eu vibrei quando esse tema foi apresentado. É claro que nem todos que estão aqui vão entender claramente a palavra de Deus. Isso é um fato bíblico. A Bíblia deixa claro que o homem natural, o homem e a mulher natural, ou seja, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, não entregaram sua vida a Ele, não podem entender, não podem compreender. As coisas de Deus parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você que está aqui nessa noite ainda não entregou sua vida a Jesus, você tem a oportunidade de fazer, para começar a entender aquilo que Deus fala por meio da palavra dele. Agora, aqueles que já entregaram a vida ao Senhor, prepara aí teu coração, porque você vai entender de maneira clara. A palavra de Deus ela não volta vazia, e ela vai causar um efeito muito forte no seu íntimo, no seu interior. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, é o tema do mês da mocidade, que diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, comum a todos os homens. E a Bíblia continua: mas Deus é o quê? Fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Tentações na mocidade, tentações para aqueles que já passaram da fase de mocidade, tentações para aqueles que nem chegaram na mocidade. Todos nós estamos sujeitos a tentações. O que muitas vezes o povo de Deus não sabe é como lidar com as tentações. E talvez a pergunta que pode surgir na mente é: se eu sou filho de Deus, comprado com o sangue de Jesus, eu estou nesse mundo, por que Deus não me salva e não me leva logo? Será que mesmo sendo salvo, independente da minha idade, eu faço parte ainda desse mundo? Eu pertenço a esse mundo? Lá em 1 Pedro,
avance um pouco na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Pedro escrevendo para os cristãos daquela região. 1 Pedro, capítulo 2. Ele alerta para os irmãos e ele deixa claro algo interessante para as nossas vidas. 1 Pedro 2, versículo 11. 1 Pedro 2, verso 11. Todos têm? A palavra de Deus diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. A palavra de Deus está exortando, chamando a atenção, para nós que conhecemos a Deus. Ela identifica, ela nos traz uma característica. Nós somos, na verdade, duas: como peregrinos e forasteiros, estrangeiros. Pedro está dizendo: vocês estão numa sociedade corrompida. Vocês estão no mundo decadente, no mundo que tem como objetivo destruir o caráter, destruir a família, destruir o desenvolvimento que Deus planejou para o homem, os bons costumes. Mas, amados, essa convivência é inevitável. Seja para o jovem, seja para você adulto. Porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que comprar, vender, mais uma série de atividades aí. Só que nós temos um diferencial. Nós que conhecemos a Deus, fomos escolhidos por Deus para a honra e glória dEle. Mesmo inseridos nesse mundo tão decadente, o que Deus nos garante, com essa escolha que Ele fez, ao ponto, pelo fato de nos ter salvo e não ter levado ainda, Ele garante que essa caminhada aqui nesse mundo decadente, essa caminhada pode ser vitoriosa. João capítulo 17, a partir do versículo 15, Jesus estava muito preocupado. Ele estava fazendo ali a sua oração, muitos têm como a oração sacerdotal, a oração intercessória. Ele estava orando por mim e por você naquele tempo. E ele tinha uma preocupação, ele tem essa preocupação. João capítulo 17, versículo 15. A palavra de Deus nos diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes. Olha só o que ele fala de mim e de você. Versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, protege-os. Separa os jovens. Separa os adultos. Separa os meus filhos. Santifica-os, mas não de qualquer forma. Santifica-os na tua palavra. Porque a tua palavra é a única, é a verdade. Hoje vivemos num mundo de relativismo, onde as pessoas dizem: não, mas isso é relativo. Isso é muito relativo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. E Jesus gastou um tempo para orar por mim e orar por você. Pai, separa-os, santifica-os na verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Amados, Jesus está nos chamando, e Ele chama a nossa atenção para essa situação em que nós nos encontramos, neste mundo decaído. Mas Ele não diz: Pai, tira eles do mundo. Não. Livra eles do mal, para que eles venham se manter em santidade, que eles possam crescer nesse mundo. Mas nós precisamos, amados, buscar a santidade. Viver neste mundo decaído,
mas em pureza, em santidade. Em Filipenses capítulo 2, avance para Filipenses, carta de Paulo aos cristãos em Filipos, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Você tem? Amém. Antes de nós lermos, nós vamos ter aqui um momento de oração. Pedir nosso irmão diácono Luiz Fernando, cadê Fernando? Orar pela vida de nossa irmã Denildes. Job acabou de comunicar que ela foi para emergência agora. Ela não pôde estar aqui conosco, foi para emergência. Então, peço ao nosso querido diácono Luiz Fernando que nos eleve a Deus nesse momento pela vida de nossa querida irmã Denildes. Amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Versículo 15, para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis. E o que mais? Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então percebam que desde os tempos antigos, não é plano de Deus, no momento que Ele salva a sua vida, te tirar logo do mundo. Não é bem assim. Deus deseja que você viva em santidade nesse mundo decaído. E amados, nós estamos aí na era da liberdade, da quebra de conceitos, novos estilos de vida, novos padrões estão sendo implementados aí nesse mundo. E são dias nos quais o diabo, ele tem agido com todo vigor e com muita liberdade para seduzir os jovens e os adultos também, a serem consumidores ativos de novelas, de seriados, de pornografia, de sexo ilícito, de namoro que não agrada a Deus, de moda que o mundo tem ditado. Só para você ter ideia, a banalização do sexo é tão grande que está invadindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. A impureza você pode comprovar na vida de pessoas que se declaram crentes, na vida de jovens que dizem ter uma experiência com o Senhor Jesus. Mas você comprova que é o contrário, a maneira do jovem falar nos dias de hoje, do jovem se portar. E o pior é que estão considerando tudo isso como algo normal. Estão tão envolvidos nessas tentações que tem como algo normal. Estamos aí na era das redes sociais. E o jovem cristão, sem nenhum pudor, tem exposto sua vida, exposto seus novos estilos, porque eu sou cristão, fui chamado à liberdade, eu posso me expressar nas redes como eu quiser. Aí o que é que acontece? Sexo antes do casamento? Namoro sensual? Homossexualismo? Masturbação? E tudo que é relacionado ao sexo, a tentação do sexo, como condição normal. A internet está lá, os filmes vendendo o seu pacote, as revistas, os longos papos,
E Satanás seduzindo o jovem para se tornar cada vez mais pervertido e levar isso para dentro da igreja. Leia comigo em Gálatas, volte aí. Efésios, volte para Efésios, depois volte para Gálatas, capítulo 5. E olha só, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19. A palavra de Deus nos fala: ora, as obras da carne são conhecidas. E olha como começa: prostituição, impureza, lascívia. Começa aí com 3 obras relacionadas à sensualidade. Percebam que ele fala aí: prostituição. O que é prostituição? Relação sexual ilícita. Aí ele continua: impureza. Impureza aqui relacionada a desejos sexuais, vida devassa, tentação que não somente jovem, mas muito adulto enfrenta e não sabe lidar com isso. Lascívia, sensualidade. Esses 3 primeiros pecados listados aqui, nas obras da carne, só nos mostra que é uma área de máxima importância e que leva para práticas imundas relacionadas ao sexo. E o jovem é muito tentado nessa área, afinal de contas é o momento da descoberta. Só para você ter ideia, eu tenho 32 anos, morando em interior, eu descobri a sexualidade com 7 anos. Não que eu me envolvi sexualmente com uma pessoa, descobri o meu corpo, aquilo que mais me agrada. 7 anos de idade, nunca esqueço. 7 anos. E Satanás faz com que isso seja levado em banho-maria, que isso não afeta os jovens, que isso não é tentação para os jovens. Muitos pais alheios, muitas igrejas alheias a tudo isso, e o jovem lá na sua luta, passando suas dificuldades. O jovem não se abre, e quando se abre justamente para aquele que nem merece a sua abertura. Porque é um ímpio, é alguém que não conhece a Deus, e aí você procura justamente ele, e isso também os adultos fazem. Porque enfrentam tentações nessa área, mas não se abrem. Aí o que é que acontece? A bomba explode, pais jovens, mães jovens, passou aí a reportagem, a criança de 12 anos e o primo de 14 anos. Pai e mães adolescentes. Porque não tem nada não, é um beijinho aqui, é uma mãozinha ali. E olhe que tem muitos adultos se envolvendo nisso também. Ah, eu preciso de oração porque estou há tanto tempo. E aí conhece qualquer pessoa e acha, não, porque eu sou adulto, eu sou adulta, não vou me envolver nisso. Mas é tentação. Tentação e paixões da mocidade que afetam também adultos. Olha o que Jesus nos disse, Mateus capítulo 5. O trabalho do Senhor não pode ter sido em vão. Mateus capítulo 5. Versículo 27 e 28, isso aqui é muito desprezado. Os fariseus, eles se achavam o máximo, porque eles conheciam parte da lei. Mas eles estavam tão preocupados com os comentários sobre a lei, que se achavam um padrão a ser seguido. Aí Jesus vem e diz assim, ó: ouvistes que foi dito, não adulterarás.
Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Pecado de pensamento no mesmo pé de igualdade de pecado de ação. Ouviram o que foi dito? Não adulterarás, ou seja, um adúltero na prática, aquele que comete o adultério, que tem a relação ilícita com a mulher do outro. Jesus diz, qualquer que olhar, qualquer que tiver o desejo, que cobiçar, já adulterou também. E aí, os jovens enquadrados nisso aqui, e pior, os adultos no mesmo saco. Como é que eu posso controlar a cobiça? Como é que o jovem pode controlar a cobiça? Como é que um adulto pode controlar a cobiça se o outro que se diz crente não ajuda? São mulheres fazendo questão de usar roupas provocantes. Qual é o intuito? Provocar os homens, despertar desejo nos homens. É uma calça apertada demais. Nada contra a calça apertada. Tem uma coisa que tem que ser separada. O que é devasso daquilo que não é. É uma blusa transparente. Eu estava conversando com 3 irmãs hoje. Aí eu disse assim, os jovens apimentaram com esse tema, porque é um tema muito forte. E eu disse para as irmãs, eu disse assim, ó, há 3, 4 anos eu tive que chamar uma jovem. Claro, com toda a educação, discretamente, tive que chamar a atenção dela. Na porta, ela entrou sem sutiã na igreja. Sem sutiã. Aí eu até brinquei com as irmãs e disse assim, não é que eu ando reparando quem está de sutiã, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, não entendam isso. Aí teve uma das irmãs que me salvou, disse assim, ó, claro, ela também já chegou. Foi. É engraçado, mas é trágico para quem é homem. E olhe que eu sou homem. Eu sou crente, mas não deixei de ser homem, não. Eu disse para ela, minha irmã, a coisa aí tá feia. O quê? Você tá sem sutiã, minha irmã. Vai em casa rapidinho, bote sutiã. Ai, meu Deus. Não, calma, não precisa alarmar, não. Calma, dei um abraço nela, disfarcei. Vai lá rapidinho, bota o sutiã, depois você vem. Ela voltou. Ela foi em casa e voltou. E agradeceu. O problema é que tem muito homem, muita mulher que não tem coragem de fazer isso. Ela agradeceu, disse assim, olha, muito obrigado. Eu estava na inocência. É problema dela e Deus. Ela me disse, eu estava na inocência. Eu disse, amém, minha irmã. Sabe por que isso? Porque eu sou homem. Assim que você entrou, da forma como você entrou, não teve condições. Você é quase minha altura. Ali foi ruim para mim. Imagine se você entra, como não seria ruim para os outros homens. Aí fica as irmãs na igreja tudo preocupada. Olha lá, ó, com aquela roupa, olha lá, com aquela calça. Mas ninguém se policia. Aí a gente quer fugir da tentação. Os jovens querem fugir da tentação, não conseguem. Eu me lembro que uma vez veio um grupo, no interior aí, cantaram aqui. A jovem, devia ter no máximo 18, 19 anos, estava com uma calça transparente colada lá no fundo. Ninguém chama atenção. Ninguém fala nada. Irmãos, olha, não entenda, não estou aqui pregando roupa, estilo de roupa não. Mas você como homem, como mulher, você como jovem, sabe o que é que desperta e o que não desperta. Os homens, os jovens de hoje, tudo malhado, tudo saradinho. Aí bota as camisas tudo colada, para se achar o máximo. Aí vem os comentários que dizem assim, ó, não, mas mulher não se preocupa com isso. Peraí, você conhece todas as mulheres do mundo? Tem mulheres que são despertadas sexualmente pelo físico do homem. Ah, mas isso é minoria. Não, mas desperta. Aí tem pessoas, irmãs, que botam os decotes aparecendo tudo. Jovens, então, cuidado, jovens, com a vestimenta. Cuidado. Eu já chamei a atenção de algum desses jovens aí, não é brinquedo. Mas sempre com amor, sempre com carinho. Porque assim, se queremos fugir da tentação, eu tenho que ajudar também.
Eu vou botar uma roupa que desperta a sensualidade? Não vou. Também não vou 8,80, usar um saião até aqui, uma blusa toda. O pastor pregou sobre roupa. Não. Você sabe. Você é homem, você é mulher, você é jovem, sabe o que pode atiçar, você se olha no espelho. Só que queremos fugir da tentação e não dá. Aí fica esposas preocupadas na igreja, porque fica o tempo todo com o marido do lado. Se meu marido sai daqui, porque tem uma irmã na igreja aqui, misericórdia, tem que ficar com meu marido aqui. Se não, eu conheço aquela peça, meu marido não é flor que se cheire. Aí fica o marido preocupado, não, porque minha mulher tem um carinha lá na igreja e tal, e abraça e tal. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Vigiando. Mas não tem como controlar a cobiça se o desejo está aí, se o visual está escancarado. O jovem, o adulto tem que mortificar a carne. Nós temos desejos. Todos nós temos desejos, ainda mais nessa idade. O desejo está aí aflorando. Cada jovem pedindo oração para namorar, querendo que Deus mande um namorado cristão. Vendo aí vocês dois aí meio... Não, já marquei uma conversa. Vamos conversar, bater um papo. Porque assim, outra coisa que prejudica demais o jovem. Olha, vocês são crentes, vocês conhecem a Jesus. Não se envolvam com mulher descrente e nem se envolvam com homem descrente. Eu ouvi de um jovem que disse assim, eu vou converter ali. Não, eu vou namorar, mas eu vou converter, oramos juntos. Rapaz, ela vai te levar para o mau caminho. Não vai, eu vou trazer ela. Ela levou para o mau caminho. Não dá certo, a Bíblia ensina que a luz não se mistura com as trevas. Não pode, e às vezes fica dizendo assim, porque meu pai é chato, minha mãe é chata, o pastor é chato. É a Bíblia que está dizendo. Aí você se mete numa barca furada de namorar com quem é descrente. Aí depois está lá a menina de barriga pedindo para o pastor orar aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Eu vou ter que orar. Mas você vai ter que assumir sua responsabilidade. Vai ter que assumir. Não se meta nisso, não brinque com isso. Adultos também não brinquem com isso. Porque eu vou converter. Não tem um registro na Bíblia que um homem converteu alguém. Não tem. A Bíblia ensina que é o Espírito Santo quem convence, você não tem esse poder. Eu lidei com casos de aconselhamento, pessoas casadas há mais de 20 anos, teve que separar, porque aventuraram. Vou aventurar. Lá na frente não deu certo, agora tem que separar. É ruim isso. Mas a gente ensina, e o jovem não, porque está quase se convertendo, é gente boa. Vimos ontem aqui, em autoconfrontação, o diabo se apresenta como anjo de luz. Bonzinho. Cai fora. Relacionamento misto não dá certo. Não dá certo. Pastor, mas tem casos que deu. Glória a Deus que tem casos que deu, mas não é bíblico. Deus foi misericordioso. Os fins não devem justificar os meios. Tem que fazer morrer a carne. É difícil, mas tem que fazer morrer. A Bíblia fala em Romanos, abra lá Romanos 8. Romanos capítulo 8. Cauí, que é o mais abençoado recentemente. Olha eu de novo na sua cola. Cauí, que um jovem dedicado, passou por uma barra aí fria, rapaz. Oramos juntos. Cauí que disse assim, pastor, eu escolhi esperar. Veio com a camisa bonita, se envolveu com o trabalho, descansou no Senhor, Deus abençoou. Deus abençoou. Esperem que dá certo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13, a Bíblia diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, olha só, não é por sua força, jovem. Você que está aqui nessa noite não é sua força. Se pelo Espírito de Deus mortificardes os feitos do corpo, olha aí a bênção que você tem. Certamente, não é que você vai viver, é que é certo você vai viver.
Tem que fazer morrer a carne, tem que cultivar uma vida espiritual santa. Você já tem aprendido aqui, pelo menos aqui na igreja Batista Esperança, que para ser santo não precisa aquele padrão todo de, eu estou com a Bíblia debaixo do braço e parecer um falso moralista. Não é isso. Você pode levar uma vida santa dentro da normalidade. Basta você querer. Tem que cultivar essa vida santa. A nossa mente precisa ser desenvolvida para atingir aquela maturidade da mente de Cristo. Lembra que Paulo fala aos Coríntios? Nós temos o quê? A mente de Cristo. Mas às vezes a mente do jovem vai lá longe, voa. Será que Cristo pensaria dessa forma? Olhe como Pedro aconselha, volte lá para Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículos de 13 a 16. Primeira Pedro 1, 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro está aconselhando aqui, e de maneira clara, a simplicidade, para os servos do Senhor a serem santos. Tem que abandonar definitivamente essas paixões, que eram paixões comuns às nossas vidas. Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, depois você pode ler. Efésios 2, versículos de 1 a 3. Nós estávamos mortos, você jovem estava morto espiritualmente, no delito em pecado. A Bíblia fala que você era filho da ira, e por natureza. Mas a palavra diz que Jesus te ressuscitou. Você pode vencer a tentação, você pode se manter firme. Tem que viver em santidade, mas segundo o padrão bíblico, não é segundo aquilo que eu ache que é santo, mas segundo aquilo que a Bíblia revela. Sabe por quê? O desejo sexual, e nós batemos nessa tecla aqui hoje à noite, é comum a todo mundo. Todo mundo. Não representa pecado o desejo sexual, como muitos bobos, tolos, psicólogos mundanos dizem que a igreja repreende os desejos naturais dos jovens. A Bíblia não ensina a repreender os desejos sexuais, mas ensina você a lidar com eles. É natural e não é pecado que você tenha desejo. Mas a prática fora do casamento daquilo que Deus instituiu, cai fora. Cai fora. É como eu disse, eu sou crente, sou homem, tenho desejos. Eu seria o maior hipócrita de dizer que numa praia, num clube, se eu não tiver o cuidado, eu vou me achar o fortão, não vou cair. Eu tenho que ter cuidado, porque eu sou homem. Você é mulher, você é menina, tem os seus desejos. Você precisa lidar com eles. É isso que a Bíblia ensina. Mas para isso, tem que ser muito sensível à voz do Senhor. Não deixe que a voz da carne seja mais alta do que a voz do Senhor. Você foi comprado, jovem. Foi comprado por preço. Você não pertence mais a você. Se você não pertence mais a você, então, você tem que viver de modo digno do Senhor. Porque Ele comprou você por preço. Não somente os jovens, mas a todo aquele que confessou Jesus Cristo como Salvador um dia. Tentações na mocidade, o mês não acabou. Tem muita coisa ainda aí. Semana que vem, se Deus quiser, nós teremos a presença do pastor Israel, pastor da Igreja Batista Regular lá em Portão. Vai estar trazendo a mensagem para nós, naquela noite. E esse mês,
Não tenho dúvidas. Vocês foram muito corajosos escolhendo esse tema. Eu oro a Deus que a palavra dele faça morada em vossos corações. Pai santo, Pai amado, nos ajuda, Senhor, ajuda os teus jovens, Senhor. Ajuda o teu povo a lidar com as tentações nessa fase tão crucial da vida, Senhor. Onde nós sabemos que o inimigo, ele não descansa. Ele atiça mesmo. Mas sabemos que podemos descansar no Senhor. Podemos sujeitar as nossas vidas ao Senhor, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Senhor, protege os teus jovens, Pai. Livra-os do mal, das intenções impuras, Senhor. Não deixa que eles venham ser enganados por Satanás. São consagrados ao Senhor, entregaram as vidas ao Senhor. Não são perfeitos, assim como eu não sou, Senhor. Mesmo na posição que o Senhor me confiaste, Senhor, eu também não sou perfeito, dependo da Tua graça. Mas te agradeço porque posso confiar, nós podemos olhar para a Tua palavra e confiar no Senhor. Então, Pai, protege, envolve os Teus jovens com a Tua graça, com a porção suprema da Tua palavra, para que eles cresçam, desenvolvam a santidade nessa fase tão complicada às vezes da vida, Senhor. Confiamos no Senhor, dependemos da Tua graça, do Teu apoio, e te pedimos que Satanás não venha tirar essa palavra que foi ministrada em cada coração. E que se há alguém nessa noite, Senhor, que ainda não entregou a vida ao Senhor, seja jovem, seja adulto, que a Tua palavra faça morada, e que nessa noite não vá para casa sem essa entrega pública ao Senhor Jesus como Salvador. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.